Para você aí. Muito bem, dado esse recadinho aí, Nerivaldo Batalha. Bom dia. Bom dia, Newton. Tudo bem? Tudo bem. Que prazer ter você aqui, rapaz. Olha, eu conheci Nerivaldo Batalha quando nós éramos de uma outra empresa de televisão aqui na cidade de Mossoró. 2005. 2005, né? Por volta disso aí. Eu estava ali iniciando nesses trabalhos de comunicação dentro da televisão. Eu já fazia rádio, já era da 93 FM. E comecei os meus trabalhos ali pela TCM, TV Cabo Mossoró, né? Nerivaldo era um dos caras que estava por lá. E de lá para cá, como as coisas mudam, né? Como a terra gira e a gente volta a se reencontrar. Né? Tanto no lado profissional como no lado pessoal. Que bacana, cara. Prazer rever você. Muito feliz pela oportunidade, pelo espaço, Newton. E agradecer primeiramente, né, a todos vocês por estar aqui apresentando um pouco do meu trabalho, né? Você que gosta de passear na engenharia, né? Engenharia civil e também de trabalho, segurança de trabalho. Na verdade, eu comecei lá com eletrotécnica naquele tempo, aí fui para engenharia civil e hoje atuo diretamente com a saúde do trabalho, com a engenharia de segurança de trabalho. Tá legal. E que tem tudo a ver, muitas vezes, com as empresas da engenharia civil, né? Com as construtoras e todos os trabalhos, na verdade. Aqui na TV, por exemplo, existe a necessidade de uma segurança do trabalho. Em qualquer trabalho, em qualquer lugar que você vai, existe isso. E aí a gente vai conversar sobre a importância. Traz essa tela aí pra gente, Gabi, por favor. Na telinha aí, olha aí. A importância da segurança do trabalho para as empresas e também para os colaboradores. Por que é tão importante? O nome já deixa bem claro, né? Mas vamos aprofundar essa explicação, Nerivaldo. A importância é para garantir a integridade, a vida e a saúde dos trabalhadores e o bem-estar e a produtividade das empresas. Temos uma legislação por trás disso, que tanto tem obrigações para o empregador, como tem obrigações para o empregado. Isso é bom de se dizer, porque muitas vezes a gente pensa que por ser funcionário temos só direitos, mas não, nós temos sim nossos direitos, tem as leis que nos protegem, mas temos também os nossos deveres junto com aquela empresa, assim como a empresa tem o dever dela conosco, colaboradores, trabalhadores, funcionários, mas ela também tem os seus direitos, né? Então, e existe uma legislação deixando isso tudo muito bem regulamentado. Existe uma legislação desde 1978, que é a Lei 3.214, ela é regida pelo Ministério do Trabalho, passou a ser Secretaria do Trabalho também, e hoje temos 38 normas regulamentadoras específicas para cada área, né? Hoje temos a NR1, né? A NR1 ela rege com o PGR, antes era o PPRA, hoje temos o PGR, certo. E temos várias outras normas que estão acopladas a essa NR1. Existem dois personagens principais, que é o empregador e o profissional de segurança do trabalho, que ele está atrelado a esse programa. Existe uma responsabilidade civil ali nesse programa, que envolve assinaturas, que não compõe apenas as assinaturas. Existe a análise do risco e existe também aquela responsabilidade de cumprir a determinação para eliminar esses riscos. Como é feita essa análise de risco? Pronto, preliminarmente um profissional de segurança ele vai na empresa, ele avalia os riscos. Temos 5 tipos de riscos presentes no ambiente de trabalho. Dependendo dessa análise, se há agentes insalubres, perigosos, riscos de acidentes, são 5 tipos. Temos os químicos, certo. Temos os riscos físicos, temos os riscos biológicos, temos os ergonômicos, temos os de acidentes e todos esses riscos, atividade nenhuma é possível fazer, é permitida fazer sem que seja gerenciado esses riscos, para que não ocorra nenhum óbito, nenhuma fatalidade na empresa. Ou seja, o cumprimento das leis e normas em relação a toda essa análise do ambiente, da situação de trabalho, vai ser de extrema importância para a saúde e vida do colaborador, mas também de extrema importância para a empresa. Exatamente. Já que vai estar propiciando um bom ambiente de trabalho. A gente sabe que a empresa tem a sua parte caso aconteça algum tipo de acidente, algum tipo de situação de risco para as pessoas. Se fosse aqui nesse cenário do programa do Seu Jeito, quais seriam os riscos que a gente poderia observar por aqui? Químicos talvez não entrasse aqui? Não entrava. Não entra, né? Porque não tem nada de químico por aqui. Possivelmente aqui temos o risco de choque elétrico, que ele pode ser mitigado através de um dispositivo residual. Temos uma norma específica para ele, para esse tipo de risco, que é a NR10. Temos também os riscos ergonômicos,
que envolve também a NR17. Lá existem diretrizes para organizar esse ambiente de trabalho, como temperatura, ventilação, postura. Um editor, por exemplo, ele passa o dia na edição no computador, ele tem que ter uma mobília no ambiente de trabalho dele capaz de ser ajustável e não proporcionar doenças a longo prazo. Então, para cada tipo de risco existe uma norma regulamentadora. Ou seja, para o meu papel aqui como apresentador, as cadeiras, sofás, poltronas de forma ergonomicamente, as mesinhas, piso escorregadio, tudo isso entraria numa análise aqui, né? Com certeza. Para você ver a importância desse profissional da segurança do trabalho, né? Numa conversa muito rápida, claro que isso é muito mais detalhadamente, muito mais minuciosamente observado pelo profissional que cuida dessa parte, mas de uma forma muito rápida a gente já pôde observar diversas possibilidades que deveriam ser, que são observadas, né? Aqui a gente tem os cuidados com a parte elétrica, a parte de mobiliário. Eu como arquiteto entendo bem dessa parte de ergonomia, e que isso é importante para que se possa, principalmente para quem fica muito tempo sentado ou com os braços esticados, ter toda uma altura correta, os equipamentos de uma forma correta também, as cadeiras permitindo essa postura. Claro que a gente sabe que tem um outro funcionário que começa na postura, daqui a pouquinho o cara está ali esticadão, relaxadão. Giacomelli, um dos maiores problemas nas empresas é promover a cultura de segurança do trabalho. Às vezes o empregador ele vai investir com consultorias, mas também esse papel depende da conscientização de cada trabalhador. Sem dúvida. Promover a cultura de SMS numa empresa não é coisa fácil. Às vezes precisa de um profissional estar ali dentro, se envolvendo, promovendo campanhas, promovendo ações de melhoria do trabalho. E é fundamental para o bem-estar de todo mundo, tanto do trabalhador quanto do empregador. Nós temos uma cartela aí que foi fornecida para a gente pelo nosso convidado. Coloca aí, Gabi, essa que está aqui na telinha, para que ele possa conversar com a gente. O que significa tudo isso aí? Isso aí, estamos prestes a completar 2 anos de uma era informatizada dos nossos programas. Antes, quando um empregador ele comprava uma consultoria, essa consultoria, fazíamos o estudo, levávamos toda a apresentação para a empresa, imprimia e ficava guardadinho na empresa. Se o empregador cumprisse ou não, estaria ali bem, apenas à mercê de uma fiscalização. Hoje, a Secretaria de Trabalho, o Ministério do Trabalho, ele incorporou o nosso serviço de maneira terceirizada. Muitos empregadores, tendo os riscos químicos, físicos e biológicos, eles passaram a ser obrigados a monitorar, a contratar o nosso serviço e passar essa informação eletrônica para um portal do governo, que é o E-Social. Então, o nosso trabalho hoje em dia ele está voltado tanto para a segurança do trabalho, como em conjunto com as empresas e a contabilidade das empresas, através de 3 envios, que são os envios de acidentes do trabalho. Então, assim como uma nota fiscal, quando você compra um produto num supermercado e é gerada uma tributação por meio de um XML, o nosso serviço, o nosso estudo técnico que está ali, naquele ambiente, ele vai ser codificado para uma transcrição eletrônica e o governo passa a monitorar isso eletronicamente por meio do E-Social. Qual é a importância disso? A importância disso é que as empresas passam a ser fiscalizadas de maneira bem mais efetiva através de um portal, vamos dizer assim, através de um robô, que ele vai notificar as empresas, pode multar sem nem ter a presença do auditor fiscal do trabalho, do agente humano ali na empresa. Ou seja, um acompanhamento muito mais às claras e muito mais próximo de algumas irregularidades, e essas irregularidades vão tentar ser reparadas de forma muito mais rápida, o que é bom, tanto para a empresa, porque ela vai se beneficiar se sem dúvida alguma, resolver tais situações, mas para aquele trabalhador ali, né? Porque ele vai ver aquela situação de problema de risco e de um não preparo da região, do trabalho, do local de trabalho, sanado. Só para você ter noção, Giacomelli, os índices de acidentes, os resultados, as estatísticas, elas eram de 4 anos atrás. Com essa incorporação eletrônica da segurança do trabalho na contabilidade das empresas, esses índices eles passam a ser praticamente em tempo real. Ou seja, o governo ele tem o monitoramento
desses índices de acidentes praticamente assim mensalmente. Ele já tem os resultados do mês passado do que foi informado eletronicamente lá na contabilidade, entendeu? Então, assim, isso é bom para o trabalhador, porque vai estar promovendo a saúde e o bem-estar do trabalhador, e é bom para as empresas, porque não vai ter o trabalhador afastado, com doenças ocupacionais, pegando uma aposentadoria por invalidez, que ela é temporária, que ela não é permanente, e um bem-estar do ambiente de trabalho para todos. Entendeu? Novinho é como a gente chamava o Nerivaldo Batalha nas antigas. Tá? Continua novo. Continua novinho, né? Tá no formal. Me diz uma coisa, dentro da sua experiência, eu não sei se você tem essa informação, mesmo que não seja em forma de estatísticas, mas de conhecimento, caso tenha, onde as empresas mais falham para que aconteçam os problemas e onde os colaboradores mais falham? Quais são os motivadores de problemas em relação à segurança de trabalho? Pronto. A maior parte das empresas, a maior causa dos acidentes são por conta da não aplicação das NRs que foi comentado anteriormente. É caro aplicar isso? É caro. Não é fácil. Dependendo do grau de risco da empresa. Temos, vamos supor, uma padaria, por exemplo. Ela tem que estar se adaptando às máquinas e equipamentos, colocando os invólucros, que nem que o trabalhador, por um piscar de olhos, despercebendo lá uma ação, ele vai prensar um dedo numa batedeira. Então, assim, é caro para fazer esse investimento por parte dos empregadores. E também não existe, Newton, Giacomelli, desconforto maior do que você, como um funcionário, você chegar ao final do dia e avisar na empresa, ou avisar a sua família que você não vai poder chegar porque você está hospitalizado. Constantemente encontramos casos de trabalhadores afastados que nem podem voltar ao trabalho porque o INSS não aceita. O médico do trabalho não aceita porque ele está inapto ao trabalho, como o INSS não aceita mais aquela aposentadoria por invalidez porque alega que ele está apto ao trabalho. Então, assim, qual a maior dificuldade? É o trabalhador adquirir a cultura de eliminar os riscos, de ter uma percepção maior. O trabalhador é o personagem principal para observar a atividade e saber qual o risco que ele sabe. Ninguém melhor do que ele para estar ali dentro, no chão de fábrica, observando o seu risco e promovendo uma melhor condição de trabalho. E não é difícil entender por quê, né? O trabalhador é quem está vivenciando aquele tipo de trabalho. Então ele é que sabe se vai cair um tijolo do teto, se um ferro vai virar de algum lugar, se tem algum problema no piso que fez tropeçar 1, 2, 3 pessoas, fora a questão de maquinário. E aí entra aquela história, você também tem a sua parte a fazer nisso, tá? Não pode apenas jogar para cima das empresas, você precisa ter essa cultura de trabalhar de forma segura. Porque às vezes o cara está ali e por desleixo dele, ele põe o trabalho dele e a saúde dele em risco. Mesmo tendo tudo preparado para que se tenha um trabalho eficiente e de segurança, o cara faz de algum jeito uma desatenção que não deveria e acaba se colocando numa situação de risco que pode comprometer ambos. Às vezes vai realizar a manutenção, a limpeza de um maquinário. Ele passa o dia trabalhando na máquina. Quando chega o final do dia, já está chegando no final do expediente, eu vou já para casa. Aí vai fazer a limpeza do maquinário nas pressas. O que é que acontece? Ele não desliga o disjuntor, não desliga, não coloca a etiqueta, não coloca o bloqueio. O que é que acontece? Muitas vezes acontece de perder um membro, perder um dedo, por conta de uma falta de atenção, de uma atividade que já é rotineira para ele. Então, assim, essa cultura de se envolver na própria atividade e promover melhorias, tanto depende do empregador, como do empregado, como do profissional de segurança. É um trabalho conjunto. Quando se fala aí de segurança do trabalho, todo mundo fala em EPIs, na verdade. O que são os EPIs? Pronto, os EPIs são os equipamentos de proteção individual. Ele é o segundo item a ser aplicado numa empresa para se mitigar um risco. Por exemplo, lá na NR15 nós temos, por exemplo, primeiramente prezar por medidas administrativas, enclausurar um compressor, enclausurar, por exemplo, um estúdio desse, ele incomoda lá na edição. Então, colocar uma barreira acústica, isso é promover uma medida administrativa. Quando não possível, é que a gente parte para o plano B, que é o equipamento de proteção individual. Então, o que é o equipamento de proteção individual? É a ferramenta que o trabalhador tem
O empregador ele tem a obrigação de fornecer e o empregado ele tem a obrigação de fazer uso e zelo. Ele pode ser punido administrativamente por isso. Então, assim, o EPI ele é algo que existe um registro nacional, que é o CA, existe uma especificação técnica para aquele determinado risco, e aquele EPI ele garante tecnicamente, por ensaios do Inmetro, e certificado pelo Ministério do Trabalho, que aquele risco ele foi mitigado por conta do EPI. Então, por exemplo, na época da pandemia, o que era que garantia que um profissional de saúde ele não iria adquirir a Covid? A máscara. A máscara, mas não era todo tipo de máscara. Tínhamos a PFF2, com o filtro N95, que, tecnicamente, o vírus ele não passava pela membrana da máscara. Ah, Nerivaldo, qual é a diferença de um EPI para um não EPI, por exemplo? Aquela máscara que frequentemente os dentistas, os médicos utilizam. Ela é um EPI? Ela é uma barreira. Ela só é um EPI quando existe um registro técnico garantindo que o agente biológico ele é neutralizado. Ele é mitigado conforme aquele risco. Às vezes o dentista ele está lá, faz o atendimento, ele passa o dia respirando aquele agente biológico. Mas um simples programa de proteção respiratória pode promover um ambiente de trabalho melhor para ele. Tá legal, daí a importância dos EPIs e a importância de você ter a cultura de usar os equipamentos de proteção individual, né? Eu já vi muitas pessoas em alguns lugares, claro que tem empresas que são muito mais rigorosas com isso, mas tem sim aqueles lugares em que de repente não tem um rigor maior e lá está o funcionário com um capacete na cintura ao invés de estar na cabeça. A gente sabe que... E lembrando que com jugular, né? Exatamente, a gente sabe que um simples parafuso caindo de uma altura que seja considerável pode já ocasionar um seríssimo problema em quem acertar lá embaixo. Daí a necessidade de você estar assim com todos os equipamentos de segurança. Você preparou alguns outros slides, a gente vai apresentar esses slides aqui, vamos comentando perfeito. Junto com você, tá, Gabi? Está na tela aí, pode trazer para a gente, por favor. Pronto, aí falando sobre as alíquotas, né, de contabilidade que estão envolvidas nos nossos eventos de saúde do trabalho. No slide anterior, nós temos também falando sobre um pouquinho sobre a parte da aposentadoria especial, que ela é voltada para o LTCAT. Também ela é codificada de acordo com a nossa consultoria alfanumericamente por meio do XML. E ali é repassado por meio do evento S2240. Existe todo um estudo para os riscos químicos, físicos e biológicos. No próximo slide que nós temos também, que é isso aí que eu comentei, a multa ela pode chegar a R$42 mil pelo evento não transmitido do S2240. Ele deve ser enviado para todas as empresas que possuem os riscos químicos, físicos e biológicos. Quais são esses, Newton? Ruído, vibração, calor, o agente biológico, tudo aquilo que está no decreto 3048, o anexo 4, e regido pela instrução normativa 128 do INSS. Para que isso? Tudo para tratar da questão da aposentadoria. Sem esse evento, não existia uma obrigatoriedade fiscal eletrônica para controlar a aposentadoria especial sobre isso. Ou seja, antigamente alguém poderia se aposentar de maneira indevida por conta de uma falta de consultoria, enquanto que outros funcionários que deveriam se aposentar de maneira correta não conseguiam a aposentadoria por conta dessa falta de consultoria do LTCAT. Ou seja, essa implementação, apesar de, para algumas empresas, acredito eu, ter um ponto de vista que isso encarece todo o processo, mas traz uma segurança para ambos, né? Porque não aposenta de forma irregular, aposenta apenas quem precisa, quem tem o direito. E eu acho isso interessante a gente falar, porque eu tenho 2 pontos para te perguntar, Nerivaldo. Um deles, precisa ser tão dispendioso para as empresas assim? É necessário isso? É só através de mexer no bolso que elas se mexem para, de repente, ter esses cuidados junto aos profissionais de suas respectivas empresas? Seria possível ter um barateamento em relação a isso num futuro, quem sabe? Eu digo muito que segurança do trabalho não é um custo, é um investimento que o empregador faz para evitar um problema futuro. Então, assim,
A maior dificuldade é promover a cultura das empresas por conta dessa consultoria. E existe um ônus sobre isso? Existe. Desde que você, tendo o agente que considera-se como aposentadoria especial, ele caracteriza-se, vai mudar as alíquotas incidentes sobre folhas de pagamento. Antes isso não era monitorado. Por que o governo quer monitorar isso? Porque ele quer controlar essa aposentadoria especial. Imagine, você contribuir 35 anos ou contribuir 25 anos quando caracterizado como aposentadoria especial. Então, assim, existe esse controle, existe esse ônus para as empresas, e você passar uma informação errada relacionada a isso, existe um dano muito maior. Porque às vezes o procurador da empresa já não existe mais. Aquele responsável técnico, a empresa fechou há 10 anos atrás. Constantemente temos pessoas nos procurando para resolver problemas como esse, que a empresa fechou, eu queria o meu PPP para me aposentar, queria juntar. Mas isso só é possível quando ainda existe a empresa, o procurador, aquela pessoa que assina por ela em cartório, responsável por assinar, e contratar a consultoria. Eu não posso chegar e fazer uma consultoria sem a autorização do próprio empregador. Então, assim, com essa era informatizada do nosso segmento, tudo isso fica registrado no banco de dados da Receita Federal e da Previdência, por meio do E-Social. Então, tudo que envolve a Receita Federal está passível de multas. E aí, quais os benefícios que a gente pode apontar, então, para as empresas, e depois a gente fala dos benefícios para os colaboradores? Por exemplo, isso ajuda no aumento de uma organização? Ajuda, porque se você está proporcionando um ambiente de trabalho melhor, você está proporcionando uma produtividade melhor. Você não vai ter trabalhadores afastados com atestado. Por quê? Porque você controlou aquele risco, evitou aquela doença a longo ou a curto prazo. Você também está promovendo um ambiente ergonomicamente melhor, uma motivação por meio de campanhas, entendeu? E segurança do trabalho nunca é demais. E aí a gente percebe alguns benefícios então nessa fala. O aumento da organização leva a um aumento de produtividade, consequentemente um aumento de faturamento e consequentemente a uma redução de custos com situações de, por exemplo, profissionais acidentados. Já que diminui toda essa possibilidade e consequentemente você tem um trabalho mais salutar, menos gastos ou menos dinheiro sendo pago para funcionários que se machucaram dentro da tua empresa. Só aí foram diversos benefícios. Para se cumprir essa legislação, é necessário seguir quais passos? Primeiramente, contratar um profissional de segurança de trabalho, né, para fazer a gestão dos riscos por meio de um PGR. Posteriormente, ele vai avaliar outros riscos, que é a parte de insalubridade. Outra norma que temos também, que é a parte de aposentadoria. Outra norma que temos, a parte de periculosidade também. E aí temos todo um segmento que com a consultoria a gente faz o discernimento para cada respectivo risco. Toda empresa precisa, independente do porte ou do segmento? Toda empresa que possui funcionários CLT, ela precisa passar essa informação para o governo e fazer esses programas. Independente da quantidade de funcionários, por exemplo? Independente da quantidade de funcionários e independente do risco. Se não há o risco químico, físico e biológico, ela tem os meios para passar a informação e dizer que não precisa fazer aquisição de certos programas. Mas o ideal é procurar um profissional que entenda do assunto para fazer essa gestão. Nerivaldo, você tem esse trabalho que leva essa integração, então, entre a gestão de saúde e trabalho com a contabilidade das empresas, não é isso? Isso, nós temos um sistema que nós vamos fazer a visita, faz a consultoria de acordo com os riscos e com esse levantamento de dados, nós vamos fazer os respectivos programas e fazer a codificação do XML para passar informação para a contabilidade das empresas. A gente tem inclusive esse slide aí na telinha, joga para a gente, Gabi, por favor, e a gente vai avançar em mais alguns, tá? Pelo tempo não vamos conseguir atingir a todos os slides, mas a gente consegue conversar sobre mais alguns. Aí é um cronograma de implantação do E-Social, né? Exatamente. Ou em inglês E-Social,
E aí me diz aí, como que funciona Pronto, esse cronograma, ele já começou a ser implantado desde o ano passado. A lei das multas, que podem variar de R$ 4.000 a R$ 48.000, ela já está em vigor. O governo já pode se pronunciar a qualquer momento para... Esse cronograma ele já ultrapassou os limites, os prazos, certo, tanto para órgãos públicos como para órgãos privados, empresas privadas. E muitas empresas ainda estão adquirindo essa cultura de fazer esse estudo, essa consultoria. Então, esses prazos, quando extrapolados, as empresas já estão sujeitas a multas, que podem variar de acordo com o tipo e a incidência do risco. Ali eu vejo que tem 4 grupos, né? De uma forma resumida, quais seriam esses grupos? Grupo 1, por exemplo. O grupo 1... faturamento superior a... Isso, varia de acordo com o porte da empresa, né? Certo. Aí varia de acordo com o porte da empresa, o tipo da empresa, se ela é pública, se ela é privada, entendeu? E aí vai variar, se ela é ME, PP, empresa de pequeno porte, se ela é uma empresa do porte D+, de acordo com a quantidade de funcionários também, entendeu? E pronto, para os órgãos públicos, o prazo foi até o mês passado. O governo fez uma publicação adiando desses órgãos públicos, mas dos órgãos privados desde janeiro que já existe essa obrigatoriedade de cumprir. Nós temos também a questão do padrão SESI. O que significa esse padrão aí? Isso, o padrão, que nós temos convênio com o SESI e SEBRAE, que oferece subsídios e desconto para as empresas que se enquadrar no perfil. Por exemplo, uma empresa que fatura uma certa quantidade anual, ela pode ter um subsídio de até 70% do valor da consultoria. Essa consultoria não é só o profissional do engenheiro. Por trás existe o técnico de segurança, existe o médico do trabalho, existe o enfermeiro, existe os ASOS, que é o que garante que o trabalhador está apto e com saúde ao trabalho. E tudo isso envolve a parte do subsídio também. Para a gente finalizar, você como profissional dentro dessa área e que já vem prestando serviço às empresas por um bom tempo, já tem um know-how nesse segmento, quais seriam as orientações que você poderia deixar para a gente, por exemplo, para empresários e colaboradores que possam estar nos assistindo nesse momento? Nunca deixe para a última hora a segurança de trabalho. Prezar pela saúde, o quanto pode, priorize. Porque você perdeu um membro, você só valoriza um membro ou uma parte do seu corpo quando você não tem mais como voltar atrás. Então, assim, quanto puder evitar acidentes, quanto puder evitar problemas judiciais também, que envolve já outra gama de serviços, para o empregador, faça a consultoria, faça a gestão dos riscos por meio de um profissional, que você vai estar evitando bastante problema. Nerivaldo Batalha, muito obrigado pela presença, sucesso para você, prazer reencontrá-la. Eu que agradeço, Nilton, o espaço, e estou aqui à disposição no que precisar. E um abraço para a turma lá da loja, qual é o nome da loja? Catavento. Catavento, um abraço para toda a família aí da Catavento. Lá no supermercado de Cidade. Cidade, da Abolição 4. Abolição 4. Um abraço para vocês todos aí. Prazerzão ter vocês na nossa audiência. Eu vou um breve intervalo comercial agora, volto daqui a pouquinho com mais Do Seu Jeito.